Qual é a relação entre a competência 4 do Enem e o potencial revolucionário das artes? Vem com a gente. Pessoal, observando bem o termo poder revolucionário ou potencial revolucionário das artes, a gente consegue perceber que a arte ela consegue ir muito além daquilo que o artista inicialmente propõe, né? É tanto que a obra de arte ela dialoga com diferentes épocas, vai muito além do tempo de vida daquele artista. Então, quando a gente fala do poder revolucionário das artes, a gente está imaginando uma obra de arte que consegue dialogar, está entendendo, depois de milênios, né? A gente imagina no futuro com outras gerações, com outras perspectivas do pensar. Então, o poder revolucionário das artes reside na sua capacidade de transformar mentalidades. Quando a gente passa, né, a entender, por exemplo, o final da Idade Média e a revolução que foi o momento conhecido como Renascimento das Artes, a gente consegue perceber uma mudança na cabeça desse homem que vai desaguar na individualidade, por exemplo. Então, quebrar barreiras sociais, impulsionar mudanças estruturais, atuando como ferramenta crítica contra desigualdades, racismo e outras formas de preconceito, né? A arte ela não apenas reflete, mas reconstrói a realidade, educando e unindo movimentos populares para uma transformação social profunda. Então, quando a gente pega, por exemplo, cinema, né? Kleber Mendonça, que está no ápice, todo mundo está comentando o Agente Secreto. A gente teve agora, né, há pouco tempo, toda aquela discussão em torno do Oscar, falando sobre ditadura. A gente tem uma obra dele anterior, né, ao Agente Secreto, que é Bacurau, uma obra incrível que traduz muito, né, essa realidade da relação entre Brasil e Estados Unidos, né? Nós temos um grupo de gringos que acaba utilizando uma cidade do interior do Brasil como um espaço assim de paintball humano. É como se a gente estivesse fazendo ali uma espécie de ensaio, né? E um ensaio com a vida das pessoas sobre como aniquilá-las. Então a gente tem uma discussão sobre memória, nós temos também uma construção de identidade. Olha aquela palavra-chave, né, que todo mundo guarda quando pensa na prova do Enem: identidade. Então, a gente tem neste filme a identidade brasileira, a tradução daqueles rincões do Brasil mais profundo. Então, toda vida que eu olho para esse manancial de ideias, eu consigo extrair o local de onde vem esse filme, eu consigo extrair as vivências, as vestimentas, a cultura de um determinado povo. Por isso, quando a gente fala sobre competência 4, a gente está falando em artes, e quando a gente passa a analisar isso com mais profundidade, a gente começa a ver que a competência 4, ela tem 3 habilidades. Então, quando eu trago Bacurau para esse cenário, é como se eu estivesse mergulhando um pouquinho mais, tá entendendo? Na terceira habilidade da competência 4, que é aquela que discute justamente todos os aspectos que reúnem a ideia de diversidade histórica, cultural, artística de um povo. Então, quando a gente vai andando um pouquinho à frente, a gente nota que os aspectos principais do poder revolucionário das artes trazem no seu âmago a ideia de que a arte ela tem essa capacidade de mobilização. A gente chama, inclusive, aquela obra de arte que é feita com esse sentido como obra de arte engajada. O que é uma obra de arte engajada? Eu posso pegar os poemas do Drummond, quando a gente tem uma relação muito forte ali na década de 40, no finalzinho dessa década também, a produção do Drummond dialogando com o pensamento comunista, dialogando, tá entendendo, com uma perspectiva social. Então, ali a gente tem um poeta que é muito engajado, ou seja, que ele transforma a sua poesia num ato político. Então, a gente tem aqui que a arte contemporânea popular utiliza a subjetividade para abordar temas como racismo. A gente nota que o racismo está muito em voga, né? Quando a gente pega até uma novela das 6, um dia desse eu estava
assistindo uma novela e a personagem estava falando sobre a Lei Afonso Arinos. E aí, quando você tem lá toda uma discussão em torno disso, trazendo a temática do racismo, se torna algo muito interessante. Exclusão, desigualdades econômicas, quando o cinema traz, muitas vezes, a ideia, né, com aquele filme Que Horas Ela Volta, em que a gente vê ali tanta perspectiva da vida da empregada, de quem está submetido a viver nos porões da Casa Grande, é quase uma releitura contemporânea de Casa Grande Senzala, como se a gente adaptasse, né, a obra do Gilberto Freire para esse universo. Então, é um convite a uma reflexão e uma reescrita dessas narrativas que por muito tempo foram marginalizadas. Aqui a gente tem uma obra muito interessante, tá certo? De um artista, o Banksy. E aí, quando você olha para cá, a gente tem uma menina com uma vestimenta que não é contemporânea, parece uma vestimenta ali dos anos 40, dos anos 50, e ela simplesmente está fazendo uma vistoria num soldado. Essa obra é colocada sobre a parede e ela mexe muito com quem passa, porque a gente tem uma inversão de papéis. É interessante que a menina se coloca na condição do que o policial faz no dia a dia. Então, a arte, ela subverte. Ela nos coloca para refletir sobre condições que nem sequer a vida real muitas vezes nos dá. E à medida que eu inverto, né, que eu crio essa possibilidade de uma realidade paralela, eu trago essa reflexão. Bem ali do lado, se a gente perceber, tem um rosto quase a desaparecer, que não deixa de ser uma pequena metáfora sobre memória. Quando a gente olha para a roupa do soldado, nós temos aqui uma roupa contemporânea, então parece que é uma menina da década de 40, dos anos 50, e convivendo com um soldado contemporâneo, coisa que a vida não deu margem para acontecer, e de repente a arte vai e faz, né? Ela consegue juntar aqui uma figura de uma outra época com uma figura contemporânea e faz uma reflexão. Nós tivemos essa obra do artista colocada justamente naquele território que é um centro de discussão contemporânea, né? Que é ali naquele espaço de Jerusalém, naquele espaço de Belém, discutindo a relação entre judeus e palestinos. Então, a reflexão ela vai muito além daquilo que a gente consegue enxergar. E andando um pouquinho mais, a gente tem os aspectos principais, né, desse poder revolucionário das artes, né? Em primeiro lugar, a ação política, a arte engajada, revolucionária, como eu falei para vocês, né? A gente nota muito isso na obra do Trotsky, a gente vai perceber muito na obra do Diego Rivera. Eu posso pegar aqui no Brasil os painéis do Cândido Portinari, Guerra e Paz, né? Guerra e Paz eu acho que traduz bem esse imaginário quando a gente tem a ideia de fazer uma arte para diversas pessoas, né? Cuba é um espaço que tem muitas obras de arte com esse teor. É muito comum também a gente encontrar tudo isso na região da Rússia. Então a gente tem aqui um trabalho muito interessante de discussão a respeito de ideologia, a respeito de arte, né? Ó, neste caso, a gente tem o Diego Rivera, que é um dos grandes nomes da pintura mexicana. Se a gente olhar lá no meio, nós vamos encontrar a figura da Frida Kahlo. Acho que vocês estão conseguindo ver bem aqui, ó. Estou circulando, que foi esposa do Diego Rivera. E aí vocês estão conseguindo observar a opressão dos trabalhadores, você tem toda a construção política, econômica e social do México, vocês conseguem entender essa visão da exploração do trabalhador, os dilemas, a condição, a desigualdade, tudo presente dentro desse espaço. Então, quando a gente pensa no mural, a gente está pensando justamente nessa condição de uma construção artística coletiva. Por isso que aqui a gente teve os CPCs em São Paulo, né, como pontos de resistência da arte na época da ditadura, centros populares de cultura, que fomentavam discussões através de peças, como eles não usam black tie, e aí, de repente, a gente tem uma reflexão sobre a desigualdade social no Brasil.
A arte, ela provoca essa inovação e quebra de barreiras, né? Principalmente trazendo à tona reflexões sobre a evolução tecnológica, novas formas de produção, extinção de preconceitos, né? Que muitas vezes a gente pode extinguir um preconceito. O artista, ele, quando está comprometido com a história, ao invés de se perder em temas supérfluos, ele utiliza o seu privilégio cultural para lançar luz sobre as lutas populares, tornando-se um agente ativo de mudança. É muito interessante porque a gente foi por uma vertente que é a vertente da arte engajada, trazendo uma reflexão mais ampla a respeito da capacidade que a arte tem de nos provocar um conhecimento íntimo sobre cidadania, sobre a nossa identidade, sobre o que somos no mundo. Galera, a gente fica por aqui, fiquem atentos a todos os vídeos, o próximo tem mais, viu? Sigam-nos nas redes e até a próxima.